Estamos de volta às Histórias Clínicas, hoje que estamos a falar sobre perturbação de pânico. Carolina, antes de voltar a conversa contigo, vamos só voltar ao consultório da doutora Tânia Munhoz uma última vez. O importante é, de facto, que a pessoa tenha consciência do problema que sofre, para poder resolver. Essa parte é fundamental, porque enquanto andarem a ir aos cardiologistas, o pânico não vai desaparecer. Vai ser sempre difícil andar no metro, nos elevadores, nos autocarros, participarem em jantares, como pode ser o oposto, não conseguirem estar, por exemplo, numa multidão. E lá são as hipóteses de concertos, que temos aí concertos fantásticos, não é? E há pessoas que não conseguem estar no meio da multidão, que não conseguem estar num espaço completamente aberto, como a praia, por exemplo. Sim, é muito importante terem consciência. E digo sempre que, na dúvida, procurem um especialista, uma conversa, onde, no fim, a pessoa não é obrigada a ter este tratamento. Eu proponho, eu explico, eu apresento o que é o meu trabalho, apresento as linhas em que eles funcionam, não é? E depois, no fim, digo à pessoa, agora vá para casa, pense, veja se está disponível a investir nisto, porque isto não é só uma questão de disponibilidade financeira, porque custa, mas é uma disponibilidade de tempo, é uma questão de investimento também de refletir sobre as coisas e tomar um bocadinho as rédeas da nossa própria vida, não é? Não é só ir ao psicólogo e já está. Magia. Eu fui lá 3 vezes e ele falava pouco e, portanto, não deu certo, eu abandonei o psicólogo. Não. É preciso estar, é preciso envolverem-se, é preciso dizer a verdade. Olha, não gosto da forma como olha para mim. Parece que está a pensar qualquer coisa. É um espaço contentor, é um espaço protetor. Partilhem o que sentem. E estava eu a dizer que, então, no fim, proponho à pessoa que pode ir embora, pode pensar, perceber se está disponível, porque se estiver disponível, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Então, onde é que estão as coisas escritas? Ah, não deu. Qual é a minha parte, então? Como é que eu posso chegar assim se o sujeito não fizer a parte dele? Difícil. Agora, em média, claro que depende caso para caso, mas em média, quantas consultas é que são necessárias para se conseguir superar estes ataques de pânico? Em média, de uma forma geral, 12. Espaçadas no tempo, ao princípio semanais, até depois espaçarmos para quinzenais e uma outra de controle da situação depois no fim. Algumas carecem de exposição, em que nós vamos com o sujeito, na última fase, vamos com o sujeito ao local. Não tem sido muito necessário, acho que as pessoas têm investido cada vez mais e acho que vão percebendo cada vez mais que, assim como o nosso corpo parece perder o controle, a nossa cabeça também lhe pode devolver controle. Tem sido muito menos necessário a fase da exposição, que as pessoas já vão sozinhas, experimentam e trazem, têm que enfrentar as coisas e percebem que no início todos aqueles sintomas desapareceram, ficam um ou outro, e se calhar alguns nunca vão desaparecer, porque a ansiedade é uma coisa boa na nossa vida, não é? Eu sinto como uma força, é bom termos ansiedade, não nos pode controlar a nós. A doutora Tânia desenhou aqui, de facto, muito bem o que é realizado em termos psicoterapêuticos na perturbação de pânico. Há bocado a Tânia falava aqui da questão de o pânico surgir muitas vezes nos adolescentes, surgir nas escolas, não é? No momento de aulas, e nós também estávamos a falar sobre isto. A questão é que muitas vezes o que acontece com a evolução da doença é que ele vai disseminando para outros contextos. Ainda assim, existe outra. A situação que preocupa mais as pessoas é quando o pânico de repente começa a surgir sem nenhum fator precipitante. Sim, isto é uma experiência extremamente assustadora, não é? Quando acontece em situações perfeitamente banais da vida do dia-a-dia e da atividade do indivíduo, e também é por isso que há um impacto, que tem um impacto enorme na vida das pessoas. Eventualmente, de uma forma ainda menos frequente, acontecem episódios de pânico durante o sono, portanto o indivíduo acorda em pânico. Isso é uma questão extremamente, acredito que extremamente assustadora para os indivíduos com a experiência. Sim. Chamamos as crises morfeicas, não é? Portanto, do Morfeu, não é? Ligado ao sono. Portanto, os indivíduos acordam a achar, de facto, que vão morrer, porque estão com um contexto de sintomas e, de facto, estavam a dormir, não aconteceu nada. Não. Isto ainda confirma mais as suas crenças de Exatamente, que há, de facto, uma doença. É verdade. Isto, às vezes, quase, aqui assume quase os contornos da hipocondria, que é outra patologia diferente, e que
terá o seu espaço, mas que aqui, de facto, não há essa intensificação, mas perante os sintomas eles ficam, de facto, quase a acreditar que podem morrer perante isto. Claro que, obviamente, estas entidades estão às vezes na fronteira umas dos outros, não é? Há bocado referias que um adolescente ou algum indivíduo que esteja perante uma situação social pode ter uma perturbação da ansiedade social, portanto, seja apenas sintomas e com evitamento de falar em público, comer em público, ser exposto à avaliação de terceiros, não é? Portanto, isto são tudo entidades. E entramos na questão das fobias, não é? Porque são dirigidas a contextos específicos, diferentes daqui da perturbação de pânico, em que vai, de facto, generalizando e abrindo o rol de experiências que desencadeiam estes ataques de pânico. Outra das questões que é associada à perturbação de pânico é a agrofobia. Muitas pessoas não sabem o que é. Sim, a agrofobia, no fundo, vem do latim o medo da praça, não é? E o que nós entendemos como o medo de espaços onde o indivíduo ou não possa fugir ou seja mais difícil obter auxílio, não é? Acontece frequentemente, por exemplo, como a Tânia referiu, concertos, estar no metro, estar no avião, estar no comboio, são sempre contextos em que o indivíduo, enfim, percepciona que não vai obter a ajuda que ele precisa. Caso tenha um ataque de pânico, que é sempre o que está na mente das pessoas e no seu pensamento, eu posso vir a ter um ataque de pânico e não tenho como salvar neste momento. Claro, aliás, isto é uma característica da perturbação de pânico, não é? É este medo de que volta a acontecer, a recorrência dos episódios e o evitamento fazem com que episódios isolados de pânico se tornem numa perturbação de pânico, não é? Voltando à agrofobia, de facto é um fator de mau prognóstico quando ocorre na perturbação de pânico, não é? Isto porque depois surgem aqui os comportamentos compensatórios da agrofobia, não é? Sim, claro, porque quando um indivíduo evita aquele contexto, não é? O que no fundo está a acontecer é a diminuição da ansiedade e, portanto, um retorno do bem-estar, não é? Todos nós nos afastaremos das situações mais desagradáveis. Isto é uma coisa perfeitamente inata, não é? E cria-se esta fantasia no indivíduo que foi este comportamento que evitou que, de facto, ele tivesse uma crise de pânico, não é? E isto o que fará é reforçar o comportamento, portanto, reforçar o evitamento, até que se quebre esta cadeia através de terapia. A Tânia muito bem falava da terapia de exposição, não é? De sistematicamente, em fases mais avançadas da terapia, os não toleram, não é? Senão aí só vamos confirmar as crenças deles de que, de facto, algo de mal pode acontecer. Mas em fases mais avançadas passamos por este passo da terapia de exposição, não é? De começarmos, às vezes, inicialmente a acompanhar a pessoa à situação que provoca angústia e começarmos a desconfirmar que, de facto, nada ocorreu e as coisas... E a pessoa vai criando uma confiança e reduzindo de uma forma boa e produtiva os seus níveis de ansiedade, não da forma que os evitamentos provocam, que é uma redução momentânea e altamente disfuncional. Claro. E também referir que sempre numa crise de pânico estes sintomas e este medo retroalimentam-se. Portanto, quanto mais eu percepcionar que o meu corpo, o coração está a bater mais rápido, ou estou com tremores, ou parece que tenho menos força nas mãos, não é? Isto só vai reforçar a minha ideia que, de facto, posso estar a ter um AVC. E isto só fará com que os sintomas se intensifiquem até... Porque depois isto vem numa escalada de perda de controle. Exatamente, não é? completa perda de controle. E quando falamos destes medos, isto vem muito de um estado de hiperalerta do nosso organismo, nomeadamente ao nível do sistema nervoso, a parte mais autónoma, que é quase como uma pessoa quando está pronta para fugir ou tem de facto uma ameaça. Imaginamos que estava num safari e via um leão que estava prestes a atacar e de repente eu tinha ali um mecanismo de fuga em que de facto começava a ficar com o coração a bater muito forte, a sentir tremores e era normal, estava nervoso, mas é uma situação, neste caso, adaptativa, funcional para a questão que tinha que resolver. Aliás, no fundo, considera-se que o mecanismo do pânico é um mecanismo altamente conservado na natureza, não é? Que como resposta
há estímulos de perigo, estímulos não é? ameaçadores, não é? Estímulos ameaçadores, exatamente. De facto, na natureza até há outros, não é? Os animais reagem com ou congelam, não é? O freezing, não é? Fingindo que não estão que não estão vivos, ou com mecanismos para luta perante a ameaça, ou até desmaios. Há indivíduos que numa crise de pânico poderão ter quer o medo de desmaiar, quer uma crise de desmaio, entende? E portanto isso leva-nos aqui a pensar que os sintomas de pânico não são todos iguais entre os indivíduos e não são sempre iguais no indivíduo. Claro. E voltemos aqui, se calhar, ao tratamento, e a nível do tratamento é muito típico, após a instituição do tratamento adequado, que passa habitualmente pelos antidepressivos, os sintomas, as pessoas, primeiro, ponto número 1, estão à espera de um efeito imediato e tal como a Tânia disse na questão da psicologia, isto não ocorre imediatamente. O antidepressivo leva o seu tempo a atuar. Sim, até mais do que nas perturbações depressivas. Não é? Nas perturbações do humor, os antidepressivos funcionam mais rápido. Não é? Na perturbação de pânico é preciso esperar mais algumas semanas. Às vezes doses mais altas. Às vezes doses mais altas, com algum cuidado para que o indivíduo continue a tolerar, não é? Porque estamos a falar de pessoas que são muito sensíveis a este tipo de alertas do corpo, não é? E voltemos a enfatizar que os antidepressivos que utilizamos hoje em dia nada tem a ver com os antidepressivos de antigamente, que tinham muito mais efeitos adversos. De facto, as questões da sonolência, do aumento do peso, eram verificadas. Não é? Sim. Portanto, hoje em dia temos antidepressivos muito seguros e que podemos fazer este aumento de dose para uma dose que seja eficaz no tratamento. Seguros e bem tolerados, não é? E eventualmente há alguns sintomas que poderão ocorrer nas primeiras semanas ou dias de tratamento, não é? Isso até... para isso nós associamos ansiolíticos, as benzodiazepinas, não é? Que, apesar de terem um risco de dependência, quando corretamente utilizadas, têm um papel muito útil. Mas que várias vezes são utilizadas pelas pessoas identificadas pelas pessoas que as tomam como tratamento, em que isso... Sim. Há que desmistificar isto, as benzodiazepinas não são o tratamento. Claro. Eu costumo dizer na consulta que são um penso rápido, não é? Coloca-se ali, no momento aquilo fica assim, mas não vai ao cerne da questão e não vai ao tratamento. Isso passa muito pelo antidepressivo. E as pessoas têm esta tendência, especialmente temos de ter especial atenção se forem pessoas já com alguma tendência para o abuso ou dependência de substâncias, maior predisposição vão ter para este abuso de benzodiazepinas também. Na minha experiência, por acaso, a experiência que tenho tido com estes doentes, não me tem acontecido que abusam de benzodiazepinas. Pelo contrário, se calhar não as tomam exatamente como eu sugeria e até estão ali expostos a algum desconforto de forma bastante desnecessária. Porque, de facto, eles vão atuar no imediato, não é? E se calhar vão resolver, as benzodiazepinas vão resolver episódios mais imediatos, não é? Mas para alguns eles vão associar isto quase com uma redução de ansiedade pelos mecanismos de evitamento e de fuga. Exatamente, alguns, se calhar, têm perfis para ter mais esta questão de associarem o bem-estar às benzodiazepinas. É importante também desmistificar isto e explicar às pessoas que, de facto, o tratamento não está ali. Depois, muitas vezes, temos instituídos já um tratamento correto, com antidepressivo, com a redução da sintomatologia, e vem o contraponto da parte do doente, não é? Que, como eu estou bem, vou abandonar o tratamento, que agora já não preciso nada disto. Claro, e é importante enfatizar, não é, que o tratamento, ou seja, no global, o que está indicado será prolongar o tratamento por pelo menos mais um ano, a partir do momento em que os sintomas resolvem, não é? Sim, não é a partir do momento que se institui, não é? Exatamente, ou seja, não é preparar a partir e também não é preparar a partir do momento em que a pessoa se sente melhor, porque aí o risco de recorrências será enorme, não é? Com grande desilusão do próprio indivíduo, não é? Nos últimos estudos, acho que estimavam cerca de 30% de recaída na perturbação de pânico. Sim, é por aí, sim. E quando se associa, de facto, uma psicoterapia cognitiva ou comportamental, não é? Temos resultados mais a longo prazo sustentados e até que permitem que após a retirada do tratamento, feita corretamente, se mantenham os efeitos por muito mais tempo, não é?
Em termos de prognóstico, já tínhamos aqui referido, mas é uma patologia de extremamente bom prognóstico. Sim. É uma perturbação com muito bom prognóstico, não é? Cerca de 80 a 90% dos indivíduos melhoram francamente, não é? E ganham podem ter alguns episódios, mas ganham muito maior controle sobre os episódios pontuais que tenham, não é? Cerca de 30 a 40% remite completamente. Completamente. E cerca de 50% ficam ali com alguma sintomatologia ligeira. Residual. Daí a necessidade e a importância também de um acompanhamento psicoterapêutico, que inicialmente deverá ser cognitivo ou comportamental, nestas questões, mais trabalhar o aqui e o agora. Às vezes, muitas vezes com a recidiva, poderemos, e se justificar pelas questões que o doente traga, entrar numa psicoterapia mais psicodinâmica, mais trabalhar, se calhar, as questões nucleares com a família e do desenvolvimento, porque, de facto, como falámos no início, tem também o seu impacto nestas patologias. Claro. Isto aí é como em todas as perturbações psiquiátricas, não é? Teremos que adaptar ao indivíduo, não é? E à patologia que apresenta e também a questões quer contextuais da vida do indivíduo, quer da sua história biográfica, não é? Daí, mais uma vez, reforçar a importância da colheita de uma boa história clínica com os utentes. Sim, e acima de tudo, percebermos que o tratamento é multidisciplinar. Exatamente. E que não há que fugir de facto do tratamento. Claro. Perceber as pessoas compreenderem que isto é um problema, é uma doença, mas que é tratável. Exatamente, e portanto isto, quer dizer, tratar uma doença que poderá minar as vidas de cada pessoa, não é? Baixa imensa qualidade de vida ter uma perturbação de pânico não tratada, quando temos bons resultados com o tratamento, não é? E até como a Tânia referiu, não estamos a falar aqui de psicoterapias de evolução, de duração prolongada, não é? Estamos a falar de 12 sessões, entre 10 a 12 sessões, que podem ser um pouco prolongadas. Temos um tempo previsto. Carolina, olha, muito obrigado pela tua presença cá. Obrigada eu. Muito esclarecedor em relação a toda esta questão da perturbação de pânico. Antes de me despedir de si, vamos conhecer o atleta Sérgio Paulinho, que, tal como eu, representou Portugal noutros desportos, neste caso no ciclismo, e foi atleta olímpico nesta modalidade. Fez história no ciclismo português ao conquistar uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e ao vencer uma etapa na Volta à Espanha em 2006 e outra na Volta à França em 2010. Vamos falar com Sérgio Paulinho. Sérgio, como é que foi representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2004? Para mim foi bastante gratificante, eram os meus primeiros Jogos Olímpicos, era um sonho que acho que todos os atletas têm, que é de poder estar presentes nos Jogos Olímpicos. E eu, por felicidade, quando tive essa oportunidade em 2004, poder estar em Atenas, para mim foi um dia que me irá ficar na memória para sempre. Sendo filho do ex-ciclista Jacinto Paulinho, podemos mesmo afirmar que, portanto, era um sonho de pequeno? Sim, desde que comecei a correr aos 12 anos, mas antes disso já o meu pai me tinha comprado uma bicicleta, uma BMX, já eu andava nos terrenos sempre de bicicleta, e aos 12 anos o meu pai então decidiu-me comprar mesmo uma bicicleta de estrada, de ciclismo, e a partir daí comecei a correr. Sempre que o meu pai corria, eu estava sempre presente e adorava andar naquele mundo que era o ciclismo. E por isso o meu pai também ter-se apercebido disso e ter-me posto no ciclismo. E o que é feito da medalha de prata? A medalha está em casa num quadro, juntamente com a camisola com que corri nesse mesmo dia, e está lá emoldurada. E aos 38 anos e agora com a camisola da FAPEL, quais são os objetivos a seguir? Os objetivos este ano são os mesmos do ano passado, tentar disputar a Volta a Portugal, tentar o pódio. Sabemos que vai ser complicado, mas estamos a trabalhar para isso. A equipa este ano reforçou-se bastante para conseguirmos esse objetivo, por isso esperemos que em agosto consigamos esse objetivo, que é o pódio da Volta a Portugal. E quero aproveitar, aliás, para deixar uma mensagem a todos aqueles que sonham ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos na área do ciclismo.
Sim, o ciclismo é um trabalho bastante duro, é uma profissão muito, muito dura. E quero dizer que todos que acreditem, que trabalhem, porque sem trabalho nada se consegue. E trabalhando, acho que o objetivo pode ficar mais próximo que a medalha. E porque para haver vitórias e conquistas é preciso treino, Sérgio Paulinho prepara-se agora para a volta a Portugal em agosto. Para além dos Jogos Olímpicos de Atenas, o Sérgio Paulinho venceu etapas das grandes provas internacionais como o Tour de France e a Vuelta de Espanha. Despeço-me de si e conto consigo para mais um Histórias Clínicas na próxima semana. Até lá!